Porventura não prova os ouvidos as palavras, assim como o paladar prova a comida? Jó, capítulo 12, verso 11. É interessante, né? Essa palavra. E a minha intenção aqui é, na verdade, falar com você, que é crente ou não, que Deus de antemão já abençoe a sua vida, né? Você meu irmão, você minha irmã, né? Com a paz do Senhor Jesus. E a todos vocês que tiveram acesso a esse vídeo. Na verdade, né, essa linguagem, essa palavra, esse texto, esse versículo, né, esse entendimento espiritual é muito importante para nossas vidas. Nós entendemos. Há uma capacidade nos sentidos, né, humanos de captar, né? Eles funcionam como captores, como receptores, tanto do mundo físico como do mundo espiritual, né? Há nos sentidos essa capacidade de captar essas vozes, né? Esse paladar. E aqui, né, Jó nos traz um ensinamento muito importante. E o que eu quero falar, né, é que, segundo a Bíblia, né, a Bíblia é um livro para falar de espiritualidade, para falar de Deus. A teologia bíblica, ou seja, o ensino sobre Deus, tem como propósito revelar Deus. A teologia bíblica, ela é uma revelação de Deus. Ela traz uma revelação de Deus. Então ela vai falar de espiritualidade. Mas a Bíblia também, né, como um livro histórico, cultural, literatura, teologia, como você quiser aí designar, ela também traz, vamos dizer assim, um lampejo. Ela traz alguns pontos. Em alguns pontos ela dá ela dá um insight, ela abre um link para que eu e você, a gente também tenha algum entendimento sobre outras ciências humanas, né? Sobre outros assuntos. Então, veja bem, a questão dos sentidos humanos ela é estudada por uma ciência humana, né? Estudada pela a ciência dos homens. E nós temos os 5 sentidos, que são o olfato, né? Capacidade de sentir, né? Nós sentirmos, a audição, a visão, o paladar e o tato. E a Bíblia diz também, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos fala, que nós temos também os sentidos espirituais, né? Os sentidos espirituais, a palavra de Deus fala sobre isso. A capacidade de ver espiritualmente, a visão espiritual das coisas. Nós temos o ouvido espiritual. A recomendação bíblica é quem tem ouvidos espirituais que ouça. Quem tem olhos espirituais que veja. Nós podemos também ter a capacidade de provar, né? Que aí é a questão do paladar espiritual, o que é dito, o que é falado. Qual o significado disso, né? Onde a pessoa queria chegar, o que ela estava querendo dizer, como se aplica isso à minha vida, à vida dos outros. Enfim, são 5 sentidos também, né? Você pode ter. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus que nós devemos ter esses sentidos espirituais aguçados, sensíveis, né? Isso é muito interessante. Por quê? Porque se tratando aqui desse versículo que Jó menciona em Jó 12:11, que assim como, né, o paladar prova a comida, e quem tem um bom paladar, um paladar aguçado, ele sabe, né? Aqui não vem a questão dar uma aula sobre a questão da degustação do paladar, até porque eu não tenho capacidade para isso. Porém, uma pessoa de um bom paladar, logo cedo, de forma rápida, ele já consegue
dar um diagnóstico. Ele já consegue ter alguma opinião, né, a respeito daquele alimento, daquela comida, daquela degustação. Inclusive, na área de gastronomia, existem profissionais especializados, treinados, capacitados, que estudam especificamente essa questão. Como, por exemplo, nós temos nas bebidas o sommelier, né? O sommelier é o homem que prova, que degusta o vinho, e os mais capacitados sabem dizer, né, qual a safra, qual o sabor, claro, e enfim, alguns sabem até, né, datar essa questão do vinho só pela degustação. Ou seja, há um conhecimento revelado, ensinado, proferido na experiência do paladar. E você logo vai dizer, é bom, é ruim, não é ruim. Então, o que eu quero, de forma rápida, transportar isso para o lado espiritual, é que quem tem esses sentidos espirituais aguçados é uma pessoa, né, que está bem com Deus, que está em comunhão com o Senhor, com o Espírito e com a palavra. É uma pessoa que dentro do ambiente do reino de Deus, ele sabe, né, ele consegue detectar o que é bom e o que não é. E se tratando especificamente, né, do sentido da audição, que é por onde a palavra de Deus vem, porque está escrito, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, até quando nós lemos a palavra, nós estamos ouvindo, né, Deus. Deus está falando conosco através da sua palavra, quando ela é falada verbalmente, quando nós lemos um texto sagrado. Deus está falando conosco pela palavra também, quando o Senhor nos dá um sonho, uma revelação, uma visão. É a palavra que vem a nós de várias maneiras, quer seja pelo olfato, pelo paladar, pelo ouvir, quer seja pelo ler. Aonde eu quero levar você, aonde eu quero chegar? Que nós precisamos, né, ter ouvidos, ter né, audição espiritual apurada, né? Nós precisamos sermos mestres, nós precisamos ser especializados, treinados, capacitados espiritualmente no ouvir, para que nós venhamos provar as palavras. Se a palavra ela vem de Deus, ela vem do homem, ou ela vem de um outro ser espiritual, porque existe, se tratando dos seres espirituais, Deus, os homens e os anjos. E, no caso, o diabo também, ele está classificado na categoria de anjo. Ele não é Deus, nem é homem. Então, são seres que podem falar de diversas maneiras, sendo Deus, claro, o que sabe falar melhor, mais profundo e com diversidade de capacidade no falar, mas o inimigo espiritual das nossas almas também, ele fala de diversas maneiras, através dos seus enviados, e o homem também fala sua mensagem, que provém ou do seu espírito humano, ou influenciado, inspirado pelo Espírito de Deus, ou influenciado e inspirado por algum tipo de espírito maligno. Então, quem está diante dessa fala, quem faz parte desse público, desse auditório, que está a ouvir as palavras, ele tem que se discernir. Primeiro, se essa palavra vem de Deus, a inspiração dessa palavra é o próprio Deus através do seu Espírito Santo, independente da forma que ele usar. Se é o espírito do homem, o coração do homem, né? Porque é um espírito pessoal, individual do homem, que está falando, ou se é uma inspiração, uma sutileza, uma voz espiritual maligna, usando a verbalização humana, né? A linguagem humana. Então, quem ouve não tem que só ouvir. Ouvir é a primeira parte. Quem tem ouvidos, ouça. Então, a primeira parte é ouvir.
Agora, ele tem que ter esse discernimento apurado. Enquanto mais apurado, enquanto mais discernimento, por exemplo, tem pessoas que é tardio em ouvir. Esse tardio em ouvir significa que a pessoa demora a entender o que foi falado. Tardio em ouvir. Tem gente que é desapercebido, desatencioso. Tem gente que tem, no sentido espiritual, o chamado déficit de atenção espiritual, o que na questão da ciência humana, do nosso mundo aqui, cotidiano, isso aí é considerado uma doença. O déficit de atenção faz com que a pessoa não ouça, não se concentre para ouvir as coisas. Hoje se discute, por exemplo, já falando diretamente do nosso meio evangélico cristão, se na verdade, os próprios ambientes em que a igreja se reúne, eles já não estão se tornando impróprios para o bom discernimento da fala. Porque lá nós falamos a palavra de Deus. Então, se discute que a questão da muita luminosidade, a questão das muitas cores. Eu não estou falando aqui da Igreja da Parede Preta. Não entro por esse caminho porque eu não cheguei lá. O que eu estou dizendo é que certos ambientes em que a igreja se reúne, extra já a poluição sonora ao redor dos templos, porque normalmente não se tem um templo isolado num deserto, extra isso, os carros de som, a rua, toda essa atmosfera, esse cenário, esse ambiente barulhento, principalmente das grandes cidades, ainda tem a questão interna da visualização das cores, Até as próprias pessoas passaram a se vestir de forma bem espalhafatosa, bem agressivas, bem chamativas, bem ostentativas. Então você junta isso num ambiente em que temos a multidão de cores, da aparência das pessoas, do ambiente, em si, toda a luminosidade, até porque a maioria das reuniões são à noite. E aí entra a questão tecnológica, que é outra coisa hoje complicada, Muito barulho tecnológico, muito barulhos de instrumento na própria música cristã, das liturgias de culto. E aí você pega todas essas situações e joga elas no momento em que a palavra está sendo pregada. Inclusive gente que prega com fundo musical, gosta de fundo musical. Não estou entrando no mérito do certo ou errado, não estou fazendo Cristo, eu estou fazendo uma alusão mais esse quesito. Extra o vai e vem das pessoas que não há mais aquela reverência durante a questão do culto. Sem falar como as pessoas vêm para as reuniões, Como é esse mundo aqui fora do culto, do momento de culto de cada um. Então, nós temos aí um ambiente, um cenário muito propício para a pessoa ter dificuldade na captação já audível, na primeira parte da pregação da palavra, que é o fato da palavra começar a penetrar no ouvido físico. Já começa a dificuldade aí, no ouvido físico. Não é que as pessoas estão captando esse ambiente com o ouvido. Esse ambiente, essa questão da visualização que eu falei, isso aí, na verdade, acaba indo para as janelas da nossa alma, acaba indo para os ouvidos. O que você vê vai para a mente. Então, quando eu mencionei a questão do colorido das roupas, do ambiente, tudo isso aí é um pacote só que vai contribuir para, no meu ponto de vista, prejudicar a recepção da palavra. Aí essa palavra ela conseguiu passar dessas barreiras, desses pedágios. A palavra conseguiu passar desses primeiros níveis. E aí que tipo de coração ela vai encontrar?
nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 4, o cenário ali de 4 terras. Só uma dá fruto. As outras 3 se perdem. Aqui tem pedregulho, aqui tem angústia, aqui fica na beira do caminho. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que, na verdade, a pessoa ouvir já está complicado. Que tipo de coração a pessoa tem é também outra questão complicada. E aí vem a questão ainda do discernimento. Vem ainda a questão do discernimento. Será que a pessoa consegue ter, né, discernimento, ter paladar espiritual no ouvir? Para ter paladar espiritual no ouvir, para você conseguir sentir se isso cheira bem, cheira mal, se é comida saudável, se é comida estragada, para você saber se essa comida, se tem morte na panela, como tinha lá na panela que o profeta fez o milagre, né? Pelo poder de Deus. Isso aí requer essa palavra. O motivo dessa mensagem é essa palavra. Como está o seu paladar espiritual? Como é o seu e o meu paladar espiritual? No meio de todo esse emaranhado de coisas aqui que eu citei e que ainda tem mais, você consegue ouvir a voz de Deus. Você consegue discernir o que o Senhor está falando. Você consegue se discernir se é Deus, se é o diabo ou se é o homem que está falando. Será que nós estamos conseguindo discernir a voz do Senhor? A gente sabe que a voz do Senhor é poderosa, né? A voz do Senhor é poderosa, é inconfundível. A gente sabe que a voz do Senhor é sublime, é maravilhosa. Porém, né? Por que nem todos conseguem entender a palavra? Por que nem todos conseguem receber? Por que nem todos estão atentos? Por que nem todos estão apercebidos? Por que nem todos têm esse paladar? Porque nós temos hoje pessoas que ouvem e não aprendem. Porque nós temos pessoas que se enchem de conhecimento, mas não são espirituais e não produzem frutos, muitas delas. Nós temos pessoas que no nosso meio sempre ouvem, mas estamos falando aqui desse caso, que tudo que ela ouve foi Deus que falou. Mas a Bíblia diz, não diga precipitadamente, é de Deus. Não diga, é santo. Prove os espíritos, examine as profecias, ouça a palavra e compare os textos, né? Tenha paladar espiritual. E se você tem paladar espiritual, né, escolha as melhores comidas do reino de Deus. A gente sabe que o pão, que o cardápio principal que está na mesa é o pão vivo que desceu do céu, é Jesus Cristo. Esse aí quando nós ouvimos uma pregação, um ensino, uma palavra, a primeira coisa que nós temos que estar atento é se é Jesus que está sendo pregado. Nós precisamos discernir se a mensagem ela é cristã, porque cristã vem de Cristo. Se é realmente de Jesus que está falando, do Jesus da Bíblia, do Jesus das Escrituras, do Jesus eterno, do Jesus Criador, do Jesus que é cabeça da igreja, do Jesus que é santo, do Jesus que é poderoso, do Jesus que é Filho de Deus, do Jesus autêntico e genuíno, da história que esteve conosco, né, há 2000 anos atrás, se é desse Jesus mesmo, o Jesus de Nazaré, o Jesus, né, que ficou 3 anos aqui em seu ministério, operando sinais e maravilhas, curas e milagres, e pregando e ensinando de forma poderosa. Se esse Jesus, ou não é um Jesus genérico, um Jesus falso, um Cristo de mentira, um Cristo religioso, um Cristo da religião, o Cristo, né, da mídia hoje, o Cristo da mídia gospel, o Cristo que só prospera, né, que só dá dinheiro, o Cristo que só eleva, o Cristo que não ensina as pessoas a ser humilde, a ser mansa, a se humilhar diante do Senhor, que não ensina as pessoas a estar contente com o que tem.
Nós temos que ter paladar espiritual para discernir que tipo de Jesus está sendo pregado, que tipo de evangelho está sendo pregado. Nós temos que ter paladar espiritual para saber se o que estamos ouvindo é a mensagem do reino. Nós temos que ter paladar espiritual para procurar as coisas excelentes dessa mesa espiritual que é Cristo. Se uma pessoa vai num banquete e ela tem a oportunidade, né, de comer o que ela quiser numa grande mesa, ela vai, com certeza, se for inteligente, procurar comer as melhores comidas, uma comida que não venha lhe trazer intoxicação, uma comida que não venha lhe trazer qualquer que seja a doença, porque nem toda comida alimenta, tem comida que mata, tem comida que adoece, tem comida que, em vez dela dar vida, ela traz morte. E olha, o grande problema, eu quero chegar à conclusão dessa mensagem, dessa palavra, o grande problema da comida hoje, servida nos púlpitos das igrejas, até mesmo em seminário, mas nos estudos bíblicos, e principalmente nos púlpitos onde os crentes têm mais acesso, é os cultos, o grande problema é a comida misturada, a comida fermentada. Muitas mensagens, né, de pregadores e de igrejas são mensagens fermentadas, com o fermento da hipocrisia, da religiosidade, com o fermento, né, que não é o fermento que dá vida, é o fermento que mata. Então a pessoa que está ouvindo hoje o Evangelho, através do YouTube, através, né, das mídias sociais, através principalmente dos púlpitos, ele tem que ter, sempre teve que ter, mas principalmente hoje, ele tem que ter paladar espiritual aguçado, apurado. Ele tem que saber o que ele está comendo. Se ele não está comendo comida estragada, comida envenenada, comida falsificada, comida, né, que mata. E aí, quando a pessoa come uma comida saudável, uma comida bem feita, quais as consequências disso? Ele vai ter uma saúde perfeita, saudável, né? Ele tem uma boa alimentação, uns horários direitinho corretos, segundo o relógio biológico natural do seu funcionamento do corpo, que foi Deus que fez, de forma perfeita e maravilhosa, ele vai ter saúde espiritual, ele vai ter saúde física. As pessoas, um dos tipos de pessoas mais doentes são os que se alimentam mal, se alimenta fora de horário, se alimenta com carência de vitaminas. E a pessoa que come muita comida misturada. Por exemplo, quem mistura muito sal com doce, é provado por A mais B que dá muita fermentação no estômago. Vai produzir muitos gases, né? Uma coisa que as pessoas gostam de fazer, né? Comer comida salgada no almoço e depois comer sobremesa doce. Cientificamente errado. Então, no ambiente, no lugar espiritual, na espiritualidade do cristão, isso é preciso ter muito cuidado, muita atenção. Não coma qualquer comida. Não ouça qualquer pregador. Não absorva o ensino de qualquer mestre. Não acredite em qualquer palavra que veio de Deus, que é enviado de Deus, em qualquer Cristo. Vá para as Escrituras, medite, mergulhe, estude, se aprofunde. Leia principalmente o Novo Testamento, as cartas dos apóstolos, porque nós estamos vendo na dispensação da graça, no Novo Testamento, ensinamento de Jesus, ensinamento apostólico. E veja lá, e aprenda. E compare com a sua vida espiritual que o que você está ouvindo é o Evangelho. Se o Espírito que você está crendo é o Espírito de Deus. Então eu quero deixar essa palavra aqui para que nós sejamos bastante cuidadosos com essa questão do paladar espiritual. Sai comendo aí qualquer coisa e daqui a pouco está doente, está fraco, virou um hipócrita, virou um religioso, virou um crente mundano, carnal, se afastou da sã doutrina, perdeu a visão de quem é Jesus, está fora do reino, não vive no Evangelho, não pratica o Evangelho e acha que está muito bem. Tenhamos cuidado, né?
em manter saudável o nosso paladar espiritual. Inclusive, tem doenças que a pessoa pega em que ela perde o paladar. Pode pesquisar, pode se aprofundar, que não dá mais tempo de estar falando muito, mas tem gente que está comendo qualquer coisa e achando que está se alimentando bem. Inclusive, dizem que um dos animais que não tem paladar é o porco. Por isso ele come fezes, ele come qualquer tipo de coisa. Outro dos animais bem porquinho, que é uma espécie de lixeiro do mar, é o camarão, que é um parente da barata e que se alimenta de tudo que não presta, entendeu? Nos oceanos. Então fica com essa palavra. Fica com essa palavra, né? Que eu quero guardar ela no meu coração e tenho me esforçado para ouvir o Senhor. Porque quando nós ouvimos o Senhor e colocamos em prática, é uma bênção. Nossa vida espiritual só tem a ganhar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.